que você tem a dizer sobre esse novo quadro e sobre a questão da minoridade penal? Bom, sobre o quadro eu tenho a lamentar, né? Porque é uma bancada conservadora, a gente já vinha de um exercício de uma bancada dentro da Casa Legislativa que nos trouxe vários problemas para a sociedade, no que diz respeito à questão do avanço da garantia dos direitos, do avanço do Estado democrático, né? Essa bancada já representava essa ameaça, e hoje com uma bancada ainda maior, né, que a gente elegeu aí, acho que desde 70, depois do processo de redemocratização do Brasil, acredito que seja a pior bancada no que diz respeito à garantia dos direitos, né, da democracia brasileira. É a pior que a gente tem vivido, pelo menos no Ceará. No Brasil também, mas no Ceará, notadamente. Eu vejo com muita tristeza que a população não tenha tido direção, informação, orientação que lhe desse suporte para fazer uma boa escolha, né? Porque a gente sabe que quem elege é a população, é a sociedade, né? Então, essa sociedade, ela se guiou pela sua dor, pelas suas emergências, né? Pelas suas comoções, que foi exatamente a campanha dessas pessoas, elas foram organizadas a partir dessas plataformas, né? As grandes contrariedades da sociedade, aquilo que era dolorido nas pessoas, eles organizaram suas campanhas em cima disso, não foi em cima da racionalidade. Organizou a partir do sentimento dessas pessoas, que elas estão sentindo, e das respostas imediatas que elas querem que a sociedade, que esses governantes apresentem. Que a gente sabe que quando a gente sai um pouco, foge um pouco do senso comum, desse pensamento que está organizado como sendo, eu preciso de resposta imediata, eu preciso de uma equação que dê um resultado imediato para isso, que responda automaticamente a todas as minhas necessidades. A gente sabe muito bem que num processo amplo, democrático, que pensa uma justiça social, essa resposta ela não vai ser assim. Ela não tem resposta pronta, não existe fast food. Existe um processo de construção amplo que requer a resposta de vários setores da sociedade. Por exemplo, a questão da violência, como que foi o grande mote dessa campanha, né, para eleger essas pessoas que estão à frente hoje, né? Ela não se resolve apenas com segurança pública, com polícia, não é caso de polícia. A gente já tinha, de uma certa forma, dialogado, já tinha superado algumas questões que diziam, né, que traziam para a gente que a resposta era segurança pública. Isso já tinha feito uma certa superação, não totalmente, mas agora a gente retroagiu. E voltamos ao mesmo ponto, que só se resolve, as questões sociais são resolvidas com polícia, caso de polícia, tá? E isso a gente, durante a vigência do Código de Menores, e era o que se propunha como resposta para a sociedade, era que para questões sociais desse porte, dessa natureza, para o caso dos meninos abandonados, autores de ato infracional e etc., né, os trombadinhas, os delinquentes, para esse grupo da sociedade que estava fora do todo social, esse sobrante, como diz o Norbert Elias, esse grupo todo tinha que se resolver, era caso de polícia, né? E tinha carrocinha, né? Tinha carrocinha, que hoje a carrocinha ela vem revisitada, ela vem reformulada a partir do toque de recolher, que está sendo proposto, né? E várias comarcas estão propondo toque de recolher. A polícia está fazendo seu próprio toque de recolher, que a gente sabe muito bem que isso está acontecendo. Então, a sociedade que desconhece essas outras estratégias, que são estratégias seguras de avançar, né, com essas problemáticas, de dar uma resposta realmente efetiva para essas questões que a gente está vivendo hoje no nosso cotidiano, ela voltou por suas questões pessoais, que também, assim, nós não temos a cultura de voltar por um coletivo, por um pensamento coletivo, e nem partidarizado. Eu não voto em partido, eu voto na pessoa. E aquilo pode até ser que o partido não concorde com o que aquele candidato esteja dizendo, mas ele está dizendo, e ele responde uma questão minha que eu acho que deve ser feita dessa forma. Então, me responde, né? Não responde todo social. Então, assim, essa aliança desse diálogo, desse debate, desse grupo conservador dentro da Casa Legislativa, com a questão da infância e adolescência,
né, e principalmente com a adolescência que comete ato infracional, ela é uma coisa que eu considero extremamente perigosa para a perda dos direitos, né? O estatuto, que foi rasgado, inclusive, por uma dessas pessoas, desses apresentadores, né? Que existe, inclusive, um dispositivo legal para barrar isso, né? Que já está sendo revisto. Quer dizer, é uma das leis mais avançadas que nós temos no mundo, no que diz respeito a uma lei que se propõe à justiça social. Tá? Nesse sentido, o Estatuto ele vem dialogando estreitamente com o Programa Nacional de Direitos Humanos, o último programa do Brasil, que é o 3. Ele dialoga muito bem com os protocolos internacionais, que o Brasil é signatário de todos. O Brasil assinou as regras de Beijing, que faz exatamente a estrutura que é necessária para os meninos que cometem ato infracional. Né? O Brasil assinou o protocolo de São José da Costa Rica, que é o Pacto das Américas para a garantia dos direitos da criança e adolescente e outras garantias de direitos humanos. Né? Assina a Convenção, assina a Declaração de Direitos da Criança, assina a Declaração dos Direitos Humanos. Então, ele é signatário de todos esses dispositivos que são garantidores de direitos. Mas a sociedade, a gente deixou de fazer um dever de casa. O dever de casa era educar as pessoas, fazer educação de direitos humanos para que elas compreendam que, em se tratando de ser humano, das problemáticas dos indivíduos, dos grupos coletivos, dos difusos, tudo isso requer de nós um esforço maior, um esforço redobrado de atenção por parte do Estado. Né? Ninguém pergunta, por exemplo, essas pessoas que foram eleitas, pelo que eu acompanhei na Assembleia, que eu acompanho, eu estive lá por várias vezes acompanhando como estava se dando as plenárias deles, o discurso, o debate sobre a questão da racionalidade penal, por exemplo, que foi de uma tristeza absoluta estar lá naquele dia, porque vi deputados colocando que, eu sei, eu ponho de perto, eu conheço o trabalho dos conselheiros tutelares, eu sei quanto que esses meninos estão dentro das comunidades, o que eles estão passando. Realmente, às vezes, o único estado que chega lá é a força policial. O deputado dizendo isso. Mas eu vou votar com o deputado tal, porque... E pronto. Entende? Porque... Quer dizer, compromisso com o social, ele não tem nenhum, porque ele conhece, né? Ele sabe do que está acontecendo nas entrelinhas, ele está lá na sociedade, ele teve a oportunidade de vivenciar a problemática que a gente tem vivido, sabe-se, eles são sabedores, conhecedores de que hoje existe uma manipulação desses dados, eles manipularam para ganhar as eleições, manipularam a população, eles disseram para a população, passaram o tempo todo endossando para a população, que os casos graves de atentado contra a vida foi trazido pelas mãos dos adolescentes, quando na verdade não foi, eles sabem disso, porque nós estamos assistindo passivamente a um extermínio dos adolescentes da nossa juventude. Eu considero o terceiro maior genocídio, o terceiro maior extermínio de crianças e adolescentes que a gente tem vivido no Brasil. O primeiro no Brasil colônia, com a entrada dos povos portugueses que fizeram um infanticídio com as nossas comunidades indígenas. Pode olhar nos livros. Sim. O outro período, quando chegaram os povos africanos escravizados e que também os meninos começaram a ser castigados por 7 anos de idade, assassinados, abandonados, largados. Ali também nos anos 30. A década de 30 a gente tem um outro momento que inclusive vira livro, vira obra, né? Queimada em praça pública, inclusive, que é Capitã de Areia, onde o Jorge Amado coloca a situação dos meninos abandonados. Né? Então é uma coisa que ela não é de hoje e quer se resolver um problema que é histórico, certo? Com a polícia, que historicamente foi resolvida à força. Aliás, foi tentado resolver à força e não deu resolução alguma. Então nós estamos, como a gente não olha para trás, não consegue fazer a leitura da nossa realidade, aí a gente tem dificuldade em tomar as nossas decisões hoje, né? Por falar nisso, uma pesquisa do Vox Populi de 2013 apontou que 90% da população, né, ela é a favor da maioridade penal. Porém, os fatos dizem outra coisa, né? Você acha que existe uma campanha dos meios de comunicação
para construir um senso comum na sociedade, né? De que os menores são parte importante dos atos criminosos no Brasil? Abertamente. Existe e é aberta, é declarada, ninguém está fazendo esforço nenhum de esconder isso. Os programas vermelhos, chamados programas vermelhos sangrentos, né, a sobremesa com sangue da TV brasileira, ela tem feito todo esse esforço de ele precisa encontrar um culpado, tá? Então ninguém está aqui preocupado em somar esforços para encontrar soluções e de fazer com que o Estado brasileiro ele seja garantidor de direito, ele realmente efetive o que está posto na lei, uma lei federal máxima, né? Que é a Constituição Federal, artigo 227. Ninguém está preocupado com a prioridade absoluta, ninguém está preocupado com a situação peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Se tivesse, o discurso que a gente deveria estar tendo hoje dentro das nossas casas legislativas, o grande debate seria de quanto de quanto se trata o orçamento destinado, voltado para as políticas da criança e do adolescente, certo? De quanto é que o Estado está garantindo, tanto de orçamento como de execução dessas políticas. Essa que deveria ser a grande questão lá dentro. Porque se a gente, olha, os países que conseguiram avançar com a questão da infância e adolescência, que conseguiram fazer uma redução desses níveis de violência, principalmente da delinquência juvenil, digamos assim, que ela sempre vai existir, a delinquência juvenil ela sempre vai existir. O que não pode existir é o fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Tá? Exatamente, porque a sociedade ela está produzindo essa delinquência. Eu tenho 2 filhos. O meu filho ele não vai se levantar um belo dia pela manhã, depois de ter todos os seus direitos garantidos, e dizer assim, poxa, hoje eu me decidi com vontade de matar alguém. Eu vou já matar, só se ele tiver um problema. Que aí já é uma outra questão, não é mais uma questão, não é mais um fenômeno social, nós estamos tratando de um fenômeno social. Porque o fenômeno social ele parte do próprio todo social. Alguém está produzindo isso, alguém está achando bom produzir isso. Por exemplo, por que os nossos representantes dentro das casas legislativas, os nossos governantes, não estão preocupados com a questão dos inquéritos? Quem é que está armando os adolescentes? Quais são as pessoas que estão aliciando esses meninos para armamento ilícito e para a questão da drogadição, do tráfico? Porque 26% de todos os casos dos meninos que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas são aqueles que têm envolvimento com tráfico. 26%. Né? Mais de 40% envolvidos com furto e roubo, que é dano patrimonial. 0,9% crime contra a vida. Crime contra a vida. Então, essa matemática não bate. Como é que se diz que quem está matando são os adolescentes e eles é que tem que pagar o pato? E se os dados, né, estão nos informando que é menos de 1%? E outra coisa, nós temos hoje uma população no Brasil, nós temos 8% da população adolescente entre 12 e 18 anos presa em regime de internação. É uma comunidade toda presa. No Ceará, 10% dos adolescentes presos. Tá? E outra coisa, por que ninguém discute, por exemplo, está se falando da redução da maioridade penal? Aí quando a gente vai discutir a redução da maioridade penal, a gente precisa agigantar o debate para uma coisa bem maior, que é a questão de como é que se encontra o sistema penitenciário, que você falou que uma das pautas do pessoal é de rediscutir essa questão do sistema. Que a modificação da idade mínima penal vai contra as recentes conquistas democráticas, que é o voto aos 16 anos, cotas universitárias nas universidades públicas. Qual é o efeito de colocar, você até já falou um pouco, um adolescente de 16 anos num presídio comum? Não, olha, para lhe ser sincera, nós não fazemos nem ideia do que isso pode gerar. Nós não temos ideia, nós não sabemos que terreno é esse que a gente quer pisar, tá? Pode ser uma areia movediça. Porque, olha, veja só, eu tenho até conversado muito com alguns amigos, que o pessoal tem dito assim, que os meninos hoje que têm 13, 14 anos, veja só como se dá o imaginário, né, da sociedade. Eles é uma geração gigante, eles são enormes.
a complexão física, né? O meu filho, ele tem 13 anos, ele mede quase 1,65 m de altura, quer dizer, quase 1,70 m, né? Então são uns meninos, essa geração é uma geração grande. Como uma geração que, do ponto de vista físico, ele se apresenta maior do que as gerações passadas, entrou no imaginário do coletivo que porque ele cresceu em tamanho, automaticamente ele entrou no processo de adultização mais cedo, que não é verdade. Não é porque ele está maior, com 1,70 m, com 14 anos de idade, que a cabeça dele mudou as gerações. Ele pode ter conhecimento mais do que a minha geração quando eu era adolescente, é claro que tem que ter. Mas do ponto de vista das questões que dizem respeito ao desenvolvimento humano, eles continuam numa situação peculiar de desenvolvimento. Ele não se desenvolveu. Ele continua sendo adolescente, por mais que ele tenha crescido 1,80 m. Entende? Ele continua no processo de maturação de toda a sua complexão física, suas condições psicológicas, suas condições mentais. Ele continua precisando de orientação. Não é porque ele cresceu no tamanho que ele ele adulteceu. Entende? Ele continua adolescente. E ele continua precisando de orientação, de limite, etc, etc, como se ele tivesse um pirrita, tá? Ele não mudou isso. Mas para a sociedade, como ele se apresenta grande, crescido, então, e ele pode votar, que o voto é facultativo, e tem mais uma questão. Se nós então queremos que os adolescentes brasileiros assumam totalmente a responsabilidade pelo que está acontecendo, então nós também devemos colocá-los para serem votados aos 16 anos. Não é verdade? Se ele vota, então quer que ele assuma as responsabilidades como se fosse um adulto, ele também tem o direito de ser votado. Porque o voto dele é facultativo, não é obrigatório. Ele vai votar se ele tiver condição, se ele achar que ele pode votar. Ele não é obrigado. Mas ele não tem direito de ser votado. Interessante. Na hora dele participar, ele é criança. Entende? Na hora dele participar, seriamente, ele não pode. Mas na hora dele assumir um ato infracional, um crime, não, ele é adulto. Ele é adulto. Interessante a sociedade, né? É interessante. E aí, nesse exercício tem uma coisa do Estatuto, que até eu estive conversando com o doutor Palerlini, que é um alto comissado do Brasil na ONU, né? Dito para ele que eu acho que o Brasil cometeu um pequeno deslize na Constituição, na organização do Estatuto. Que as outras nações tratam criança. Por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde, você é criança de 0 até 19 anos. A maioria dos países que fez a redução da maioridade penal, que arrependeu-se, tem nação que voltou para 25 anos a maioridade penal, porque não deu certo, são crianças até 25 anos. No Brasil, a gente usou o nome adolescente. Aí, isso traz uma confusão na ideia das pessoas, porque elas acham assim, adolescente não é criança. Mas ele é criança, ele continua a estar num processo de desenvolvimento, ele não adulteceu, entende? Então, tu imagina o que é você colocar uma pessoa que está atravessando um processo de desenvolvimento junto com outras pessoas que já estão desenvolvidas, que já têm plena capacidade de exercício de todas as suas condições humanas, tá? E que também, porque quem está preso hoje, gente, teve uma série de negações durante toda a sua vida. Os presos, que estão hoje presos, os adultos, também tiveram uma série de negações de seus direitos, tá? Então, não foi à toa que ele virou um degradado da sociedade, tá? Como é colocar esses meninos, principalmente os meninos, 70%, 90% são meninos, dentro dos presídios com pessoas adultas? Como é que vai ser feito isso? Porque complexão física tem, mas a ideia, a questão da cabeça não está pronta. Ele acha que tá, ele acha que já pode, já sabe tudo, porque a sociedade está dizendo que ele é adulto, então ele já é dono mas é dele, porque, olha, nós precisamos entender que é da natureza do adolescente, da natureza do jovem, a rebeldia, certo? O jovem, ele traz nele essa rebeldia, esse turbilhão de hormônio, de coisas ao mesmo tempo. É um processo de transformação que todos nós passamos, é um caos. Você sair de uma determinada fase da sua vida e entrar noutra. Você está atravessando um momento que é peculiar mesmo, tá?
Então, como você está... ele por si só, ele é... Como é que eu poderia dizer o termo? Complexo, talvez. Não, ele é complexo, mas ele é contraventor. Todo adolescente, todo jovem é contraventor. Nós somos contraventores. E aí me diga, como é que a gente vai viver numa sociedade que não aceita a contravenção dos jovens? Que quer tratar tudo como caso de polícia? E ainda mais na sociedade de consumo. A sociedade do consumo. Quer dizer, mais difícil ainda do que a minha geração viveu. Então é o seguinte, respeitando essa peculiaridade, a gente tem que levar em consideração que é até salutar a contravenção, essa perspectiva da juventude. Porque se não fosse ela, se não fosse essa rebeldia, talvez hoje nós não estivéssemos tendo o direito de votar. Entendeu? Foi aquela geração armada lá de trás, com toda a sua contravenção, com toda a sua rebeldia, que transformou aquilo ali numa coisa positiva para a sociedade brasileira. Entende? E essa juventude de agora também tem seu momento de contravenção. Ela também quer dizer alguma coisa para essa sociedade. Agora, saber escutar, traduzir o que eles estão querendo dizer, aí ninguém quer tratar com polícia, quer para abafar. Né? Aí o direito de participação ele fica altamente tolhido, que é um debate que a ONU, que o Unicef tem feito, que é exatamente a escuta qualitativa desse segmento, que a gente não tem conseguido fazer. As escolas passam muito por isso, em escola pública, nas escolas, dependendo de onde seja, tipo, não sei se todas são assim, mas algumas você vê os professores gritando, às vezes os alunos falam, eles não escutam, é como se fosse, não sei, uma espécie de animal, não, como se todos ali fossem, não é nem rebelde, mas eu vejo isso e dá uma tristeza mesmo, porque é como se eles não tivessem voz. Mas não tem mesmo. Não tem. É uma sociedade que emudeceu os mais jovens, porque eu lembro a minha geração foi a geração dos grêmios. Toda a minha geração que hoje está politizada, que está no debate, que está trazendo as questões coletivas e tal, pode olhar. Professor Horácio, professor Josênio, eu, professora Helena, todos esses nomes que vocês estão chamando para fazer parte desse processo, pode olhar que todos nós estivemos em agremiações, estivemos participando de formação política em algum momento das nossas vidas. Sim. Isso acontecia dentro da escola. Hoje não tem, nem esse espaço mínimo não tem. Ao grito para obedecer e pronto. E pensar, como você falou, para os que não pensam, porque não tem como eles pensar. Realmente não tem. É preciso direção. É só gritar, obedecer, ficar trancado dentro da sala de aula como se fosse uma prisão e eles se sufocam. E eles se rebelam contra professores, contra diretores, mas porque é meio que um caos as escolas. Eu não estou generalizando, mas muitas é um caos. O professor Horácio deu recentemente também uma entrevista para a gente sobre o mesmo tema e ele falou uma coisa interessante, que a ação do Estado não pode ser de vingança. E o que está sendo colocado é que é como se fosse uma vingança. Você fez, então você vai pagar na mesma moeda. E aí o parlamentar fala que eu sei como é a realidade desse jovem e tal, mas eu vou votar com fulano. Mas, tipo assim, ele sabe, mas o humano nele não existe. É isso aqui, porque ele não sente o outro. Se sentisse, então seria diferente. Bom, mais do que uma lei, o Estatuto pode ser considerado um impacto nacional em defesa dos direitos da infância e da adolescência no nosso país? Inclusive o Estatuto, ele hoje serve, é uma das referências mundiais, né, no que diz respeito ao avanço desse formato de tratamento dado ao seu setor infanto-juvenil. Né? Então o Estatuto é para ser assim. Agora, como nós não conhecemos a lei, o Brasil não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente até hoje, as pessoas se reportam ao Estatuto, porque muitas das pessoas nunca abriram uma página para ler. Inclusive, essa Casa Legislativa nunca teve essa bancada que está chegando aí, e muitos que já estavam, nunca abriu uma página do Estatuto para ver o que está escrito lá. Toma por referência o que está sendo dito no senso comum. Tá? Por exemplo, durante anos e anos a gente discutiu em relação... o Estatuto dedica todo um livro, todo voltado para a prática do ato infracional. Como é que deve ser dado esse tratamento ao adolescente? Então o Brasil prende meninos de 12 anos.
na sociedade. Menino de 12 anos faz o que quer, 16, 18, faz o que quer, não é preso. É preso sim. Quem for visitar um centro educacional vai ver que lá estão meninos de 12 anos aprisionados, em regime de internação. Quando existe um movimento todo do mundo para que não se aprisione. Se hoje está se discutindo justiça restaurativa, mas o Brasil não quer nem tocar nesse assunto. É um tímido isso. O Estatuto ele inaugura uma doutrina completamente diferenciada. Quando ele responsabiliza os 3 grandes setores da sociedade e joga nos ombros dessa sociedade o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Ele diz assim, é dever da família, da sociedade, do Estado, zelar, né? Ou seja, da proteção integral àqueles que se encontram em situação de desenvolvimento. E isso tem que ser feito de forma completamente diferenciada com os demais grupos populacionais, tem que ser como prioridade absoluta. São as duas grandes plataformas do Estatuto. Proteção integral e prioridade absoluta. Quer dizer, além de dar proteção integral, ainda tem que ser em caráter de priorização, né? Absoluta, quer dizer, só ele. E você falou aí das casas de internação. Eu queria saber qual a atual situação, né, das casas de internação e desses estabelecimentos que os jovens se encontram, né? São verdadeiras, elas conseguem ressocializar esse jovem, ou ela é uma faculdade meio do crime? Então, os números, porque eu não falo por mim, falo nos números, 85% dos adolescentes que cumpriram medida socioeducativa em regime de internação reincidiam. Significa dizer que nós estamos gastando dinheiro à toa. Você tem um montante de cada 100 meninos que estão sendo aprisionados, 85 estão delinquindo de novo, então não está dando resposta. E é uma política caríssima, porque toda política de remédio é cara. A política básica não, é baratíssima. Você garantir os direitos sociais mínimos é muito barato. Educação, saúde, esporte, lazer, cultura, isso é barato. Eles são respeitados? Não. Não são respeitados. E sai caro para a sociedade, que sai do nosso bolso, a garantia dos centros educacionais, é caro exatamente por quê? Porque como não tem essa política básica aqui, para dar o devido encaminhamento, a vazão a todo esse desenvolvimento desse adolescente, ele, com uma série de problemáticas que só você sentando com cada um dos meninos, só quem visitar um centro educacional e tiver a oportunidade de conversar minimamente com 5 meninos é que vai entender como é que está essa lógica, como é que ele chegou até ali. E aí vai ver que ele tem tem meninos de 13, 14 anos de idade que são mais velhos do que eu, por tudo que já passaram, por um leque de violação dos seus direitos. Foi expulso da escola não sei quantas vezes, o pai tá não sei o quê, todos aqueles problemas que eu não vou nem dizer para não perder tempo, que é coisa demais. Certo? Mas é um conjunto de violação de direitos. Aí ele chega um momento que ele viola. Quem é vítima? Quem é vítima? A pergunta que ele tem que fazer é quem é a vítima disso? Quem é que está pagando o pato? Então os centros educacionais, eles nada mais são do que uma reprodução de uma cadeia. Eles hoje são assim, embora existe uma lei específica federal chamada SINASE, e que lá tem inclusive como é que tem que ser essa construção física mesmo, ainda assim, para vocês terem uma noção, hoje, em pleno século XXI, nós temos tranca nos centros educacionais, solitárias, dentro dos centros educacionais. Século XXI, nós temos tranca, o menino vai para tranca. E ele vai para tranca muitas vezes por coisas que não eram tão graves. Porque ele respondeu mais alto no educador, porque lá dentro dos centros educacionais, não digo em todos, porque nós não podemos, de modo algum, sob nenhuma circunstância, absolutizar tudo, mas em sua maioria os educadores são menoristas, os gestores são menoristas. É uma lógica que permeia aquele meio. É a questão menorista, que é do Código de Menores.
Como é que o Código Menor tratava os nossos meninos delinquentes? Primeiro que eles eram delinquentes, era a palavra. Com pão e palmatória, tá? É o ditado que a gente escutou muito: quem prova do meu pirão, prova do meu cinturão. Então, a lógica menorista é essa. O pão e palmatória, a sucursal do inferno que os meninos chamavam, ela está revisitada hoje pelos centros educacionais. Então, ele não ressocializa. Existe dentro do SINASE um tratamento que deve ser dado a quem está em cumprimento de medida socioeducativa através de um PIA, que é um plano individual de atendimento, que é para que esse centro, essa organização, essa instituição, ela acompanhe o processo de desenvolvimento, de ressocialização de cada adolescente que está lá, tá? Só que para isso é preciso ter gente, e gente qualificada, e gente comprometida. Além de qualificada, comprometida com a causa da infância. Se eu coloco lá um educador, um técnico, um gestor, que ele é menorista, que ele olha para esse menino com raiva porque ele prejudicou a sociedade, que ele quer puni-lo e não ressocializá-lo, não educá-lo, quem está lá de fato fazendo não vai fazer. Ele, ao invés dele ligar o botão, ele desliga. Entende? Porque ele quer se vingar também do menino. Ele tem a oportunidade de se vingar, então eu vou me vingar aqui. Você fez o que, menino? Tanto é que em alguns centros educacionais era proibido os educadores saberem qual tinha sido o ato infracional do menino, porque se ele soubesse, tá entendendo a lógica? Isso é em nível de Brasil. Não estou falando aqui estou falando do nosso Ceará, porque eu estou aqui, mas isso é uma lógica vigente na sociedade. Nós vivemos uma sociedade brasileira adultocêntrica. Ela não suporta criança e adolescente. Não tem banco para que você pode ver. Dentro dos ônibus, você não tem ônibus adaptado para criança. É como se não existisse o segmento, entende? Então, uma lógica, estou falando para vocês que essa lógica, são duas lógicas. A adultocêntrica, que é a sociedade, não cabe esse setor aqui, criança e adolescente, e uma outra lógica que é a menorista, que para quem cometeu um ato infracional, esse menino delinquente, para ele cabe pão e palmatória. Pronto. Que é a punição, não é a educação. Então, a sociedade, ela votou nessa bancada pensando nisso, pensando em punir. A sociedade, ela não pensou que essa pessoa tem o direito a ter uma outra oportunidade, esse menino, ele tem direito a ter uma outra oportunidade, que ele pode voltar para a sociedade melhor. A sociedade não pensou nisso. A sociedade brasileira, ela jogou para fora, ela finalmente arrancou as máscaras e mostrou quem de fato ela é com o seu voto. Ela é uma sociedade punitiva, mesquinha, sabe? Mal educada. Ela é isso. Então, como é que é isso? Eu tenho até de brincar, são os herdeiros da Carlota Joaquina. A elite desdentada, entende? Mal educada, violenta. Então, é esse grupo aí que votou. Você veja o que aconteceu no país. Os disparates que a gente assistiu. E veja as bancadas que nós elegemos, baseado em toda essa lógica que a gente colocou dentro. Quem está hoje representando nossas casas legislativas é exatamente aqueles que concretizam a lógica dessa sociedade, entende? Elitista, colonialista, conservadora, entende? Que não pode avançar. Essa elite que massacra, que pisa, que faz capacho, que não sei o que. Esse grupo que está lá é exatamente o reflexo disso, entende? E aí, para essa sociedade não cabe perdão. Não cabe, essa palavra não cabe. Porque o que cabe é punição, é preciso punir. Entende? Entendo. Nas eleições agora, eles sempre fazem isso, mas agora principalmente os candidatos, assim, quem estava buscando uma vaga, utilizou muito a mídia para dizer o quanto a sociedade está sofrendo com a questão da violência e as coisas que aconteciam nos ônibus, por exemplo, em Fortaleza, sempre ia para os programas de televisão e tudo. É como se essas crianças e adolescentes então não fossem parte da sociedade, não fosse gente. É só os delinquentes. Então a sociedade está sofrendo, a sociedade é vítima. E eles são quem? Eles são o quê? Uma coisa, é o quê? É o mal. Né? É a demonização mesmo. A demonização. Mas é isso mesmo. E assim a bancada foi eleita para se livrar dos demônios. E foi muito interessante, né, para esses grupos que se elegeram, isso foi de um interesse muito grande, por isso que eles manipularam tantas essas informações, porque demonizar, tinha que ter alguém a quem direcionar todo esse sentimento de revolta da população, de impotência da população.
entende? Então, eu tenho um ente que ele tem pouca defesa, ele tem pouca condição de defesa. Primeiro porque nós estamos tratando de meninos pobres, nós não estamos falando de redução de maioridade penal para meninos ricos. Não. Porque lá na alta sociedade, o menino pode pegar o carro, aprontar com 16 anos, atropelar, fazer o que bem entender, que quando ele chegar lá, o policial falou, você... Menino, primeiro que o carrão dele não permite que o policial chegue em outra postura. Porque se ele chega no menino pobre da favela, ele já chega dando tapa. Não quer saber se ele está armado, desarmado, aí ele pá! Se ele chegar no menino do carrão, ele vai chegar dizendo assim, menino, tu é filho de quem? Menino, tu não sei o quê, ele vai dar um tratamento diferente. Veja só a lógica. Saiu numa matéria do jornal, veja como a mídia ela é propulsora disso, né? Essa mídia má. O que ela fez? Menor mata adolescente. Essa estampa, ela revela muito bem como é que é esse pensamento. Quem é menor? O menor é o filho da Dona Maria, que mora lá na favela tal, na comunidade tal, entende? No cortiço tal, na ribeirinha tal, no quilombo tal. O menor é esse. Tá? São esses aqui, que são as chamadas minorias sociais. Esse é o menor. Mas aí, por exemplo, o meu filho, tá? Que mora no outro bairro que não é dentro da favela, embora a minha família seja de pessoas extremamente pobres, mas ele não é menor. Porque ele tem uma determinada condição social, ele estuda numa escola que não é pública, ele não é preto. Ele não é preto, porque ele tem essa questão. Se ele for pobre e se ele for preto, ele é menor. Se ele for branco e ele estiver morando fora da comunidade, numa situação melhor, dentro do centro da sociedade, ele é adolescente. Entende? Então essa é a lógica vigente. É a lógica que estamos tratando é essa. E a redução da maioridade penal, não vamos nos enganar, não vai ser voltado para os adolescentes, não, vai ser voltado para os menores. A ele interessa fazer a modificação da lei para os menores, para os pobres, que não têm condição de defesa. É para eles. Porque quem tem dinheiro para pagar um advogado, ele não vai descer para o centro educacional, ele não vai descer para o presídio. Até porque, olha, vejam bem, um adolescente ele pode passar 3 anos preso, certo? 3 anos. A adolescência dele, de acordo com a legislação, vai de 12 a 18 anos. São 6 anos, né? 6 anos de vida. Desses 6, ele passa metade preso. Ele pode levar metade do seu tempo preso durante esse período. Chega a 18, ele terminou a adolescência dele. O que representa 3 anos para um adolescente e 6 anos dessa vida do adolescente é a mesma proporção para um adulto no que remete a 30 anos. 3 anos de prisão para um adolescente são 30 anos para um adulto. Me diga se no Brasil algum adulto passa 30 anos preso. Ninguém passa 30 anos preso. Mas um adolescente passa 30 anos preso. Ele passa 3 anos. Porque lá no regime dele não tem nenhum dispositivo que lhe garanta o direito à redução da sua pena. Entende? Porque nem é tratado como pena. É medida socioeducativa. A medida socioeducativa não tem redução dessa medida. Mas o preso comum tem. Para cada dia que ele trabalha de bom comportamento, reduz-se quanto? 3. Então, no final, ele vai cumprir 1/3 da sua pena. Mas o adolescente ele pode cumprir os 3 anos dele. Entende? A lógica? E aí, 6 anos, eles não voltam nunca mais. 6 anos, aqueles 6 anos de processo de maturação, não voltam jamais. Uma vez criança, uma vez adolescente, acabou. Não volta. Ali você vai passar 18 anos, cerca de 20 anos da sua vida no processo de desenvolvimento. Terminou, parou, acabou. Você vai ver mais pelo menos 40 anos. E com sequelas, né? E com sequelas. Entende? E ali não volta mais. Por isso que é uma situação peculiar. Porque ali terminou. Parou, você não vai ser adolescente o resto da sua vida. Entende? Mas o adulto, ele pode ir até 70 anos, 80 anos. Vocês entendem a lógica? Por isso que todos os movimentos, todos os pensadores, os redatores do estatuto, mesmo daqui do nosso, mas os grandes pensadores da questão da infância, da adolescência, da juventude mundial,
As regras de Beijing, ela vem bem clara, deixando bem claro que é preciso olhar para esse segmento diferenciadamente. Agora, se hoje as pessoas não querem se dar o trabalho nem de sentar com o adolescente para dar um conselho, porque está acontecendo o seguinte, no meu tempo, eu falava com as pessoas bem velhas, né? No meu tempo, eu entrava nas lojas, eu furtava calcinha, furtava chocolate, furtava não sei o quê, pode botar, viu? Eu fazia isso tudo. Eu fugia de casa 1h da manhã, eu era uma santa. Fugia e acabava chocolate. Era, fazia tudo isso, saía furtando. Se fosse hoje, eu não estaria aqui. Eu estaria presa, entende? Se no meu tempo de adolescência existisse o estatuto da criança e adolescente, hoje eu não estaria aqui. Eu estaria presa, entende? Por quê? Porque naquele tempo, quando não tinha estatuto, o que as pessoas faziam? Faça isso não, vamos estudar, vamos não sei o quê, vem cá, vamos conversar, entende? Hoje existe o estatuto, o que o pessoal diz? Chama a polícia. Chama a polícia, que ele é infrator, tem que responder por isso aí. Aí uma vez eu dando uma entrevista lá dentro do Salesiano, na Rádio Salesiana, do Dom Bosco, porque eu sou salesiana, aí eu disse assim, queria tanto que Dom Bosco voltasse, porque naquele tempo era a pessoa que tinha condição de tratar de forma diferenciada os adolescentes, já tratava aqueles que ninguém queria. Ele achava a resposta para aqueles meninos tudinho. Naquele tempo que não tinha tecnologia nenhuma, hoje tem. E por que as pessoas não querem de jeito nenhum encontrar soluções para os adolescentes que são distantes do todo social? Aqueles que causam problema. Eu trabalhei 5 anos no ProJovem. Quando os jovens chegavam na primeira semana, eles não se sentavam. Quem eram, não sei mais hoje, mas quem eram os destinatários da política do ProJovem? Que é de 2005. Só em 2005 que a gente passou a ter jovem, né? No Brasil. Só para ter uma noção do atraso. Eram aqueles que tinham sido expulsos da escola, que ninguém queria, que já tinham passado cumprido a medida socioeducativa. Era o subejo da sociedade ProJovem. Hoje não é mais assim, mas logo no começo eram esses, né? Quando eles entravam na sala de aula, não conseguiam se sentar. Por que eles não conseguiam se sentar? Porque é difícil sentar para quem passou a vida toda tendo que fugir disso, fugir daquilo, correr daquilo, sobreviver. Aí, depois que eles conseguiam sentar, o que você propunha para uma escola particular, para um grupo de escola particular, e propunha para eles, eles faziam uma semana. A escola particular fazia em 1 mês. Eles são rápidos. Uma máquina de produzir coisa boa. É só você encontrar o botão para ligar. Entende? De repente eles fazem tudo. É de uma voracidade por fazer, atuar. Entende? Por que é que a gente não foca o nosso debate nisso? Né? Já que ele é um grupo diferenciado, é delinquente, é infrator, é não sei o que, ninguém quer, é completamente dísparo dessa sociedade, é não sei o que, por que a gente não encontra soluções nesse grupo? A nossa capacidade de inteligência não dá para fazer isso. A gente não reúne condições, a única forma que a gente encontra de solucionar é aprisionar, não tem outra forma. Dá menos trabalho, talvez, aprisionar. É isso que eu estou dizendo. Né? É, porque quando eu tiro ele dessa sociedade aqui, que eu coloco ele recluso, ninguém está vendo. E não me interessa o que está acontecendo lá dentro. Ele está ali porque ele quer. Entende? Esse é o pensamento. Está ali porque ele quer. Lá ele pode sofrer toda a sorte que lhe impuserem. Não estou preocupado. Não foi ele que quis. Entende a lógica? Então, a nossa bancada é quem materializa essa lógica. Ele está lá para lutar por isso.